Vamos abrir a Bíblia em Neemias, no capítulo 10, mas vamos começar por ler o versículo 38, que está projetado e tem essa ideia por causa de tudo isso. E nós lembramos que tudo isso é a história do povo de Israel, aquilo que eles reconheceram ter feito de errado, mas a paciência, a bondade, a misericórdia de Deus, o seu caráter paciente, benevolente, isso está descrito no capítulo 9. E por causa de tudo isso, então, estabelecemos uma aliança fiel e o escrevemos. E já destacamos várias vezes a importância de ter por escrito aquilo que nós nos comprometemos em viver com o Senhor, para o Senhor e uns com os outros. E isso está escrito nas Escrituras. Nós temos um resumo, um breve resumo na nossa aliança que foi lida a semana passada. E então nós consideramos importante ter por escrito aquilo que o Senhor revelou e que é a sua vontade e a sua palavra. Então nós vamos orar agora, pedir a bênção para Deus, para a leitura e a aplicação da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós estamos neste dia, um dia alegre, um dia festivo, como acabamos de cantar. É um dia em que, como teu povo, como salvos por Jesus, como redimidos, nós podemos celebrar a salvação, podemos festejar a nossa vida contigo. E realmente não há motivo maior, melhor para nós celebrarmos, para nós nos alegrarmos, do que a salvação da nossa alma, a redenção das nossas vidas, o perdão dos nossos pecados, a certeza, a convicção da vida eterna, a esperança de um dia estarmos contigo, onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá inimigos. Então, Senhor, nós antecipamos esse dia de completo descanso, olhando agora para a Tua Palavra, meditando nela. Também nós lembrando que temos uma aliança uns com os outros, feita diante de Ti, e queremos pedir então a Tua bênção para nos ajudares a entender melhor a Tua vontade para nós, a lembrar os Teus estatutos, preceitos, princípios, as Tuas leis, que são perfeitas. E nós pedimos então a bênção para este tempo aqui, olhar e a meditar na Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. No capítulo 10 de Neemias há pelo menos 3 evidências de que aquelas pessoas que oraram no capítulo 9, lideradas pelos levitas, pelos sacerdotes, pelos líderes da nação, eles realmente queriam dizer o que estavam a orar. Essas evidências, elas também serão vistas nas nossas vidas se as promessas que nós fazemos, os nossos votos ao Senhor forem sinceros, e são essas as evidências que nós percebemos aqui neste capítulo 10. Submissão à palavra de Deus, o que está escrito, lembrar o que está escrito para ser obedecido, uma separação como o povo de Deus, essa santificação, não imitar as outras nações, não haver uma mistura com os incrédulos, com os gentios, com aqueles que não conhecem Deus, e o sustento para a casa de Deus. Outro assunto sobre o qual nós falamos da última vez que nós olhamos para Neemias. Mas ao ler sobre esse assunto novamente e ao ler sobre este capítulo 10, eu ouvi e li uma história de um homem numa certa igreja que ele, sempre que orava, ele terminava a oração, as orações, sempre da mesma forma. Ele dizia: Senhor, e já agora limpa as teias de aranha da minha vida. Limpa as teias de aranha da minha vida. Um dos membros da igreja começou a ficar cansado, chateado com aquela situação, porque sempre que aquele homem orava, e orava alto, orava em público, ele terminava e ele queria orar, ele tomava a iniciativa para orar e ele não via nenhuma mudança naquele homem. Ele continuava a repetir e a suplicar: Senhor, tira as teias de aranha da minha vida. E ele cansou-se, esse outro irmão da igreja, e estava o homem a orar. E ele interveio no meio da oração e disse: já agora, Senhor, mata a aranha. Mata a aranha. Interrompeu a oração para dizer: isso tem que acabar, essa teia de aranha. Acaba com a origem. Essa é a ideia
desse incômodo daquele irmão. Por que ele está sempre cheio de teias de aranha? Uma coisa é oferecer ao Senhor uma oração de confissão sentida e dizer: Senhor, eu quero estar limpo, eu não quero ter teias de aranha, não quero ter amarras. E o capítulo 9 dá-nos realmente um modelo de oração nesse sentido, de uma confissão genuína, sincera. Mas uma coisa bem diferente é viver uma vida obediente depois de dizermos o amém a uma oração assim. Uma coisa é orar e ser sincero na oração. Uma coisa diferente é obedecer depois de orar. Isso é diferente. Não é a mesma coisa. Orar e depois viver e obedecer. São coisas diferentes. E as nossas teias de aranha incomodam os outros. Às vezes nós nem precisamos estar a dizer: Senhor, liberta-me deste vício, liberta-me desta maneira de ser, liberta-me deste comportamento, liberta-me, Senhor, destas amarras. Nós podemos nem dizer, mas os outros veem que nós estamos amarrados. Os outros veem que nós temos teias de aranha. Os outros veem, eles sentem, eles percebem e ficam cansados também, ficam chateados. Então, mas não muda. Tantas orações, tantas pregações, tantas conversas e continua com o mesmo pecado, com a mesma amarra, com a mesma situação, incomoda os outros. Mas o que nos dá esperança a olhar para este capítulo é que, e citando um irmão, eu li também recentemente esta frase desse irmão Alexander White, ele disse: a vida cristã vitoriosa é uma série de novos começos. Ele onde está na vida cristã e nesses domingos que nós vivemos, nesses momentos de confissão, de arrependimento, essa consciência que, como Israel teve a oportunidade de ter vários começos, e aqui, o capítulo 9 e o 10, é um novo começo para esta nação. Estão a ser restaurados os muros, as portas, mas os corações, as mentes, as vidas. Um novo começo, uma nova oportunidade de fazer certo, de lembrar da lei de Deus, do ensino de Deus e de fazer certo. É um novo começo para Israel. E hoje, neste dia de festa, é o primeiro dia da semana. É o dia em que nós celebramos Jesus e a vitória que temos nele, nós podemos também começar novamente. Começar um novo compromisso de estarmos limpos, puros, diante de Deus, diante dos irmãos, diante da família. É uma oportunidade de nós começarmos novamente. Enquanto o Senhor permite. Isso é vida cristã vitoriosa. É um novo começo, com convicção. Não apenas cantar, dizer que é um dia de festa, não é apenas orar e dizer amém, mas é sair daqui e viver uma vida de vitória sobre o pecado, que nos assedia, que nos quer escravizar. Porque o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeços, diz Judas na sua carta. Pequena, mas tão intensa, tão forte a mensagem de Judas. E ele termina dessa forma. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. Mas se nós tropeçamos, Ele também é capaz de nos levantar, de nos fazer andar de novo, como nós lemos no Salmo 37, como lemos em 1 João, que a família Rodrigues tem nos lembrado semanalmente. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor firma os passos do homem bom e o seu caminho torna-se uma fonte de prazer para o nosso Senhor. Se cair o homem de Deus, o homem bom, a mulher de Deus, a mulher piedosa, não ficará prostrado, não ficará prostrada, porque o Senhor o segura pela mão. Essa é a nossa esperança e a nossa confiança. Por que é que nós celebramos? Por que é que nos alegramos? Semana após semana, dia após dia com o Senhor. É por causa desta mensagem do Salmo 37. É o Senhor que nos dá força para nos levantarmos novamente, porque é Ele que nos levanta. É a sua mão que nos fortalece. Para dizer não ao desânimo, dizer não ao medo, à angústia, à ansiedade, dizer não à ira, dizer não à cobiça, à imoralidade. É o Senhor que nos ergue. É Deus que nos levanta. A nação tinha pecado, mas agora estava a dar novos passos de dedicação
e de obediência. E vejam aí no versículo 28 esta expressão sobre submissão à palavra de Deus. Todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, todos os que tinham saber e entendimento. É para a lei de Deus. É uma separação para ouvir Deus, para conhecer Deus, para se submeter à vontade de Deus. Essa expressão sublime, para a lei de Deus. Versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos num juramento de que andariam na lei de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, os seus juízos e os seus estatutos. De novo, a palavra de Deus a ser destacada aí. Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, os mandamentos de Deus, os seus ensinos. Versículo 34, esta expressão, como está escrito na lei. Como está escrito, repete no versículo 36, como está escrito na lei. Então essa é uma evidência, o povo queria se submeter à palavra de Deus. E quando nós nos queremos submeter à vontade de Deus, nós estamos então a viver um novo começo. Nós estamos a mostrar que a nossa oração de confissão, de arrependimento, de reconhecimento da nossa culpa é verdadeira e que Deus ouviu, e nós estamos, com o auxílio dele, a lutar contra o pecado e a fazer a sua vontade. Porque está escrito. A última vez então que nós olhamos para o capítulo 10, nós enfatizamos o versículo 32, que fala do sustento para a casa de Deus. Lembraram dos preceitos? A ideia de servir a casa de Deus com dinheiro, com prata, com ouro. Trazer as primícias, versículo 37. Mas um versículo que eu gostaria de destacar, que não destacamos há 2 semanas atrás, é como termina o capítulo, versículo 39, como está aí no fim do capítulo. Ainda relacionado com essa questão das ofertas, das contribuições, nós não desampararíamos a casa do nosso Deus. A ideia de amparo. Trazer ofertas, dar ofertas, servir na casa de Deus é amparar a casa de Deus, é o trabalho dele, é o serviço para ele. Então é uma expressão bíblica, o amparo. Não desamparar a casa de Deus está associado também com essa questão do sustento, do ministério de contribuição. E nessa altura, nós falamos novamente sobre dinheiro, porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. É um dos temas mais abordados por Jesus. Ele importou-se com essa questão, porque essa questão é importante, o dinheiro. E um outro irmão disse assim, embora a casa de Deus hoje já não seja material, mas espiritual, quando nós falamos de igreja, nós não falamos, e não deveríamos falar de paredes, de teto, de chão, de cadeiras, mas sim de um organismo vivo. É o povo de Deus, são pedras vivas, são pessoas, a igreja são pessoas, é algo espiritual, é onde Deus habita, é o seu povo. Mas embora tenhamos entendido isso, e hoje quando nós falamos de casa de Deus, nós estamos a usar uma linguagem espiritual para nos referirmos à igreja. Mas esse irmão disse assim, embora seja espiritual, o material ainda é um símbolo muito real do espiritual. Quando a igreja de Deus, em qualquer lugar, é descuidada quanto ao local da reunião, as suas instalações, o local da sua adoração e do seu trabalho, é um sinal evidente de que a sua vitalidade está fraca. Porque o material é símbolo, é sinal do espiritual. Através do material mostramos a vitalidade espiritual que nós temos, a nossa fé, a qualidade da nossa fé. Então, o que esse irmão, ao refletir sobre este assunto do sustento da casa de Deus, ele disse, quando há descuido quanto ao local da reunião, é sinal evidente de que a sua vitalidade está fraca. E uma das evidências da fraqueza é o esquecimento. Quando alguém começa a ficar cansado, velho, fica esquecido. O esquecimento deve ser evitado. Quando nós estudamos o capítulo 8 de Deuteronômio, nós falamos bastante sobre a necessidade de lembrar, fazer esforço para lembrar e fazer um esforço para não esquecer.
O esquecimento deve ser evitado, pois leva à independência que produz a disciplina do Senhor. Quando nós nos esquecemos do Senhor, nós vivemos independentemente dele. E isso deixa Deus zangado, irritado. E Ele disciplina os seus filhos, o seu povo. O esquecimento é paralelo à desobediência, pois o eu e as preocupações humanas empurraram para segundo plano da mente a realidade e as reivindicações de Deus. Esquecemos-nos de Deus, da sua lei, das suas exigências. Nós pensamos em nós, nos nossos desejos, as nossas vontades. Isso faz-nos esquecer de Deus. Isso é sinónimo, portanto, de desobediência. Esquecer de Deus, esquecer da palavra de Deus é paralelo à desobediência. E é por isso que nós precisamos ser fortalecidos. Como? O Novo Testamento dá-nos essas orientações, como é que os apóstolos, como é que Paulo e Pedro fortaleceram os seus irmãos e as igrejas. Filipenses 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Celebrem o Senhor. Como? A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Como é que se fortalece, como é que se alegra alguém? Lembrando as mesmas coisas que o Senhor disse. Trazendo o mesmo ensino do Senhor. Lembrando que temos um pastor que cuida de nós, um guia que se preocupa conosco. Pedro diz na segunda carta, no capítulo 1, versículo 12: estarei sempre pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Mais à frente, versículo 15: mas da minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Capítulo 3, ainda na segunda carta: amados, esta é, pois, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Portanto, eu quero vos recordar, eu quero lembrar, eu quero vos despertar com lembranças, a vossa mente já esclarecida, mas que precisa ser fortalecida com lembranças. Se está fraca, precisa ser fortalecida com lembranças. Repetir o que Deus ensinou, o que Deus disse. Então é isso que nós também procuramos fazer, uns pelos outros. Recordar o ensino do nosso Senhor. Aquilo que Ele ensinou, especialmente através dos apóstolos. É doutrina dos apóstolos, é ensino que nos chegou do Senhor Jesus através dos seus discípulos. Mas hoje, então, nós vamos meditar nessa outra característica que mostra que eles estavam a orar com seriedade quando trataram esse assunto da separação como povo de Deus. Ser separado, ser santo, ser santificado, ser diferente dos outros que não conhecem Deus, que não são do Senhor. Então o versículo 31 traz-nos esse assunto. Para entender também o contexto desse versículo, precisamos ir ao versículo 29. O versículo 31 começa assim: de que, mas de que o quê? Firmemente aderiram a seus irmãos num juramento de que, é essa a ideia. Eles comprometeram-se, concordaram uns com os outros, juraram diante do Senhor, ou seja, eles fizeram uma declaração de que, trazendo os povos da terra, ou seja, daquela terra onde eles estavam, os outros povos, não Israel, os seus irmãos, mas se os outros povos trouxessem no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Este é o conceito do sábado e que está aqui muito bem resumido neste versículo 31. E nós podemos perguntar, também é legítimo, mas vamos falar outra vez sobre o sábado? Vamos falar novamente sobre o sábado? E por que nós fazemos isso? Porque a Bíblia está a falar conosco novamente sobre o sábado. E nós estamos a estudar e a pregar
Neemias de forma expositiva, é versículo por versículo, é capítulo após capítulo. E nós chegamos a este assunto. E passamos por estes 3 grandes assuntos do capítulo 10. Depois de uma oração de arrependimento, de consagração ao Senhor, há 3 grandes assuntos no capítulo 10. Fazem parte dessa aliança. Um deles nós já vimos, o sustento da casa de Deus. Já falamos sobre a submissão à palavra de Deus e agora nós estamos a falar sobre a ideia da separação como povo de Deus. Então, se a Bíblia fala novamente deste assunto e nós vamos estudar outros livros da Bíblia e vamos ter que passar de novo por alguns dos conceitos que já vimos, porque a Bíblia repete ideias. Deus repete ideias, Deus repete ensinos. E porquê? Porque nós precisamos dessa repetição. Nós precisamos dessa paciência de Deus para connosco. De repetir as mesmas verdades, de não deixar esquecer, de fazer um esforço por lembrar. Nós precisamos ser ensinados e lembrados regularmente sobre o que a Bíblia diz. E mesmo assim, nós temos tendência para não entender ou para ignorar, para esquecer o que a Bíblia ensina e o que Deus quer de nós como seu povo e como seus filhos. É uma tendência que todos nós temos. E saindo daqui, se fizermos esse exercício, qual foi o texto da exposição bíblica hoje de manhã? Falamos sobre qual assunto? Se fizermos esse exercício, podemos ter a triste surpresa que a maioria não vai lembrar. Qual foi o capítulo? Qual foi o destaque? Qual foi o versículo? Qual foi o assunto? E sabem porquê que eu sei disso? Porque eu já fiz esse teste. Já fiz comigo. O que é que estudamos mesmo? Já fiz com outras pessoas. E eu sei que é uma tendência. Não é preciso passar uma semana, um mês ou um ano. Basta algumas horas. No fim do dia. O que é que foi mesmo a pregação? O que é que estudamos? Qual foi o texto que nós lemos? A nossa tendência é esquecer. E nós precisamos repetir. Nós precisamos ler de novo. E amanhã vamos precisar ler de novo a palavra de Deus. Porque a nossa tendência é esquecer. E Deus sabe disso. E por isso Deus dá-nos alguns recursos e um deles é a palavra escrita. Para levarmos connosco. Termos-la perto de nós, de preferência no nosso coração. Mas ainda assim nós sabemos como é a nossa natureza. A observância do sábado era uma prática distintamente judaica. Como nós lemos no capítulo 9 de Neemias, o teu santo sábado lhes fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. É uma relação de Deus com o povo. Foi através de Moisés que o Senhor instruiu acerca do sábado. E em Êxodo 20 nós temos, a partir do versículo 8 até ao versículo 11, essa instrução que é repetida no capítulo 5 de Deuteronômio e é resumida desta forma no versículo 12, Deuteronômio 5:12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Então, é Deus a falar com o seu povo, é com Israel. Os gentios ao redor de Jerusalém, os outros povos, os estrangeiros, eles tratavam o dia de sábado, o 7º dia da semana, como se fosse qualquer outro dia. E, obviamente, eles queriam socializar, queriam fazer negócios também no sábado. O sábado judaico não deveria ser um dia de escravidão e miséria, pois era um dia dedicado ao descanso e à contemplação das coisas espirituais. Era um lembrete semanal para a nação de que eles eram judeus e de que tinham uma vocação especial no mundo. Essa é a mensagem que Deus quer que seja conhecida através deste assunto do sábado, desta separação para ele. Mas alguns dos comerciantes dessas nações que viviam perto de Jerusalém queriam
socializar e fazer comércio. E, obviamente, alguns judeus também também tinham interesse em fazer negócios com os gentios nesse dia. Achavam que cessar a atividade num dia em que as pessoas estavam a fazer compras parecia um desperdício. Não é difícil nós nos identificarmos com os judeus. Tanta gente, um dia de festa. Para eles, um dia em que vieram conhecer uma cidade nova, vieram conhecer Jerusalém. Nós estamos aqui, temos azeite, temos vinho, nós temos tanta coisa boa para vender, por que não? Vamos ganhar, vamos socializar, vamos comercializar. Então havia uma tentação aqui. É um dia igual aos outros. Vamos socializar, vamos trabalhar, vamos vender, vamos lucrar. Moisés não tinha definido regras específicas quanto à observância do sábado, foi algo bem genérico. Mas havia um precedente para não se envolver em trabalho que fosse desnecessário. Nós sabemos, por exemplo, em Êxodo 35, que não se deviam acender fogueiras no dia de sábado. Foi uma orientação específica, não se devia acender o fogo, Êxodo 35, logo no início do capítulo. E sabemos mais, e algo até bem mais sério, um homem foi apedrejado, foi morto porque ele foi apanhado a coletar lenha. Em Números, capítulo 15, a partir do versículo 32, nós lemos a história desse homem que estava a apanhar lenha num dia de sábado. Ele foi denunciado a Moisés, perguntaram: o que é que vamos fazer com este homem? E Moisés disse que seja morto, que seja apedrejado. Porque ele estava a fazer o quê? A apanhar lenha. Estava a trabalhar, estava a fazer um trabalho. Então é um assunto sério para Deus e para o povo de Deus. Os profetas repreenderam severamente os judeus por violarem o sábado, porque a desobediência era um sintoma de um problema espiritual mais profundo. Havia uma atitude de rebeldia, de rebelião contra o Senhor. A questão de comer ou não comer aquele fruto é mais profundo do que a saúde ou do que o efeito que vai ter no corpo. É a atitude para com a palavra do Senhor. Então esta questão aqui do sábado, o que Deus quer é realmente provar o coração do seu povo. A questão do ano sabático, que já lá vamos chegar, tem a ver com o coração e a confiança, a crença, a fé do povo. E por isso este assunto foi tratado com seriedade. Alguns exemplos em Jeremias 17. Versículo 21 diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Versículo 27. Amós, capítulo 8, a partir do versículo 4. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com as balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Quando é que podemos voltar aos negócios? Que acabe logo esta questão do ano sabático e do sábado. Vamos aqui a perder tempo, queremos é lucro. E queremos explorar os pobres, queremos dinheiro. Este é o coração do povo, de Deus. E Amós, em nome de Deus, confronta o povo. Quando é que acaba logo este domingo? Quero ir trabalhar. Quero ganhar dinheiro. Aqui a perder tempo com cantorias e orações. Vamos a ganhar dinheiro. E de preferência dos lorpas. Vamos com aqueles que são mais pobres. É mais rápido.
créditos, vender com crédito, e assim eles compram, acham que é mais barato. Usar tudo que é eletrónico. Nesta semana eu fui confrontado com os números, quando se faz um pagamento eletrónico, ao fim, aquele valor que é usado, ao fim de 36 utilizações do mesmo valor, obviamente por pessoas diferentes. Alguém que recebe, o exemplo foi de 50 euros, e que depois eletronicamente a pessoa também usa 50 euros. O que se perde de valor ao fim de 36 vezes é quase 95%. Quase 90% que se perde. Vai para os bancos, vai para os serviços, em taxas que se perde o valor. É fazer desaparecer dinheiro a favor dos ricos, dos mais ricos, dos que têm os maiores lucros. Isaías também fala sobre este assunto, capítulo 56. Assim diz o Senhor: mantendo o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Mais à frente do capítulo 58, acerca do jejum, do verdadeiro jejum, o que é isso de falar com Deus de forma honesta, sincera, devota. Versículo 13, se desviares o pé, de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqueles que buscam o Senhor mais do que buscam dinheiro e lucro e riquezas, o Senhor diz que os colocará em posição de honra, de destaque. Os profetas repreenderam severamente os judeus por violarem o sábado, porque a desobediência era um sintoma de um problema espiritual mais profundo, mais sério. Era a atitude para com Deus, com a lei de Deus, com o coração de Deus, a vontade de Deus. Era uma atitude de rebeldia, de rebelião, de desprezo. Esquecer é igual a desobedecer. Portanto, a afirmação solene de fé relatada neste capítulo também incluía a observância do ano sabático. Não apenas a questão do sábado, mas aquela ideia do ano em que a terra deveria descansar. Essa instrução está em Levítico 25, versículos de 1 a 7, e podemos ler também essa instrução, esse ensino do Senhor, essa orientação do Senhor para o seu povo. Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Mais à frente, no versículo 20, lemos: se disserdes que comeremos então no ano 7º, que essa é a preocupação, se nós não vamos poder trabalhar a terra, nós não vamos poder cultivar, semear e colher, então o que é que vamos comer, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe? Versículo 21. Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até ao ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. É preciso fé para fazer isso. Então eu não vou semear e o Senhor está a dizer que vai dar fruto, que de 1 ano vai dar para 3.
e eu não vou ter que semear. Eu preciso de fé. O ano sabático está relacionado com crença, com confiança no Senhor. Quer dizer que se eu for fiel, Deus, tu vais ser fiel? É isso que estás a dizer, Deus? Se eu fizer a tua vontade, tu vais fazer o que tu prometeste? É isso que tu estás a dizer, Deus? De 7 em 7 anos, os judeus deviam deixar a terra inativa para que ela se restabelecesse. E o que se tem até verificado ser um excelente princípio de ecologia, de tratar e de cuidar da terra. A terra deve descansar ao fim de algum tempo. Quem conhece da agricultura sabe que deve mudar e não usar sempre a mesma terra, porque ela precisa descansar. É claro que o povo precisaria de muita fé para confiar em Deus, para obter alimento durante 2 anos, mas Deus prometeu cuidar deles. Depois de 7 anos sabáticos, eles deveriam celebrar o 50º ano como um ano do jubileu. Isso significava confiar em Deus para a alimentação por 3 anos. Então a evidência é que a nação não tinha celebrado fielmente essas observâncias sabáticas especiais, e esta foi uma das razões pelas quais Deus os enviou para o cativeiro. Essa fé, essa confiança, Deus não encontrou no coração dos seus filhos, do seu povo. E nós sabemos disso por causa do fim do Antigo Testamento. Em 2 Crônicas, no capítulo 36, que na Bíblia hebraica é o fim do Velho Testamento, e é quando o povo está a sair do cativeiro, por volta do ano 400 antes de Cristo. Nós lemos assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor, versículo 21, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, por cerca de 490 ou 500 anos, Israel não deu descanso à terra. Não confiaram que Deus iria fazer o que disse que faria. E Deus então tirou o povo da terra para dar à terra o descanso que Deus queria que a terra tivesse. Então foi 1 ano de cativeiro para cada ano sabático ou ano de jubileu negligenciado. E para o remanescente judeu, prometer comemorar o ano sabático foi um grande passo de fé. Esta gente que estava agora a orar no capítulo 9 de Neemias, a dizer: nós vamos guardar os sábados e nós vamos guardar o ano sabático. Era um grande passo de fé, pois muitos do povo eram pobres. Era gente que não tinha muito dinheiro, até tiveram que apanhar emprestado com juros. Nós já vimos isso no capítulo 5. A nação enfrentava repetidas depressões agrícolas e económicas, e não ter produtos extras durante um ano inteiro iria certamente afetar os seus negócios com aqueles estrangeiros, os gentios que os rodeavam. Mas a vontade do povo de obedecer esta lei é uma bela ilustração deste princípio de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O povo estava comprometido, mesmo não tendo muitos recursos, mas em fazer o que Deus mandou fazer. Deus, eu não sei como é que eu vou viver, sobreviver, não sabemos como é que tu nos vais sustentar, mas se tu mandaste, nós vamos fazer. Nós vamos buscar o teu reino em primeiro lugar. Nós vamos fazer o que tu mandaste fazer. Então eles firmemente aderiram. Foi com firmeza, foi com convicção. Foi num juramento de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria, qualquer cereal para venderem, eles não fariam negócio. Eles disseram: não, hoje é sábado, hoje é dia do Senhor. Nós não vamos fazer negócio convosco. Nós não vamos socializar, nós não vamos comercializar. É dia do Senhor. E também no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Eles comprometeram-se. Foi uma aliança que selaram, assinaram. Senhor, nós vamos fazer. Muitas pessoas que não guardam, não observam o sábado, o Shabat,
associam-no apenas a uma paragem do trabalho, mas para o judeu praticante, esse conceito tem muito mais significado do que isso. O Shabat é um momento para deixar de trabalhar, mas o trabalho cessa para que o devoto se possa concentrar apenas nos aspectos espirituais da vida. No tempo de Jesus, o sábado, o Shabat, era o foco de toda a atividade religiosa dos judeus e eles tinham acrescentado tanta coisa ao sábado que, em vez de ser um dia de paragem, em vez de ser um dia de descanso, era um dia de um fardo tremendo. Quando chegavam, nós lemos isto num dos textos que comentava e que comenta a tradição judaica, quando chegavam ao 7º dia da semana, o sábado, como nós o conhecemos, as leis, as regras e as rotinas que tinham de manter tornaram mais difícil descansar do que trabalhar nos outros 6 dias. Havia mais trabalho a tentar descansar do que a tentar trabalhar. Tantas eram as regras do sábado que os judeus impuseram. Tradições humanas. Então esse era o grande assunto e nós, ao lermos os evangelhos, a história de Jesus, nós vemos quanto ele teve de trabalhar e lutar pela verdade contra os fariseus, contra os mestres da lei, contra esta gente que dizia conhecer a lei de Deus, a Torá, Moisés. Não tinham entendido. Mas nós podemos entender. Nós temos o Novo Testamento. Nós temos Jesus, temos o Espírito Santo, nós temos o ensino dos apóstolos. Eu creio que um dos textos mais ricos sobre este assunto foi escrito por um apóstolo na sua Carta Magna, a sua obra-prima de teologia e de aplicação dos princípios bíblicos, especialmente da lei de Deus. Está em Romanos 14, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. O que é que o apóstolo Paulo está a ensinar à igreja? Queres fazer de um dia especial para o Senhor? Faz com convicção. Faz com segurança. Faz para o Senhor. Queres considerar iguais todos os dias? Faz com convicção. Faz para o Senhor. É possível fazer as duas coisas. Embora já não fosse exigido por Deus, o crente judeu fraco sentia-se compelido, obrigado a observar o sábado e outros dias especiais associados ao judaísmo. Isso está em Gálatas 4 e em Colossenses 2. Paulo teve que lidar com outras igrejas em outros contextos, com essa questão da consciência fraca dos crentes judeus, que tinham uma tradição, uma cultura judaica. E eles tinham muita dificuldade em violar a sua consciência, em atacar a sua consciência, deixando de guardar esse dia, ou na sua concepção do que significava observar, guardar o sábado. E Paulo tem que lidar com esses assuntos. Nós já vamos ler esses textos. Mas por outro lado, o gentio fraco queria separar-se dos dias especiais, das festas associadas ao seu antigo paganismo, à sua anterior religião, à sua fé, porque envolvia imoralidade e idolatria. Então ter dias de festa, ter dias santos, sagrados, fazia-o lembrar dos seus cultos pagãos. E o crente gentio fraco, ele lembrava-se do que fazia nos dias de festa. O judeu tinha medo de não observar as festas. O gentio tinha medo de observar as festas. E a igreja é feita de judeus e gentios. Consciências diferentes, tradições diferentes, culturas diferentes, um passado diferente. E a igreja tem tudo isso no seu meio. Sensibilidades diferentes. Então em Colossenses 2 nós lemos assim: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida ou por causa de dia de festa. Ninguém vos julgue por causa de dia de festa. Ou lua nova, ou sábados. Que ninguém vos julgue por causa dos sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal.
Então quem se mete a julgar e a dizer que tem que ser ou que não tem que ser o sábado, o dia de festa, o domingo, o dia do Senhor, Paulo está a dizer, isso é mente carnal, é enfatuado. Ele está a querer impor-se e impor à igreja algo que Deus não impôs. Faz para o Senhor. Precisas de um dia e chamar esse dia santo e dia do Senhor? Chama, mas chama para o Senhor. Faz para lhe agradar. Não por tua causa, não por causa do teu povo, da tua cultura. Faz com a convicção de que estás a agradar ao Senhor. Queres considerar iguais todos os dias? Queres separar uma segunda-feira ou uma quinta-feira para adorar o Senhor com outros irmãos? Ou descansar e refletir na criação amorosa e misericordiosa do Senhor? Faz, mas faz para o Senhor. Queres fazer 7 vezes na semana? Faz. Faz para o Senhor. Se puderes, se tiveres sustento para isso, se tiveres quem te sustente, mas faz para o Senhor. Porque essa questão do sábado, é bem claro o que está a dizer aqui Paulo, isso é sombra das coisas que haviam de vir. Essa não é a realidade. O sábado e guardar um dia não é a realidade do crente. Isso aponta para algo maior que haveria de vir, que haverá de vir. Então guardemos esta expressão. Sombra das coisas que haviam de vir. Mas ainda Gálatas 4, versículos de 8 ao 11. Outrora, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, sábados, dias especiais, festas. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Essa não é a fé genuína. Essa não é a fé que o Senhor quer em espírito e em verdade. Essa não é a adoração que Ele espera. Ele quer muito mais. Ele quer o coração. O sábado é uma prova para o coração. A contribuição é uma prova para o coração. O casamento, que é outro assunto que nós vamos ver no capítulo 10, é uma prova para o nosso coração. São provas com as quais nós temos que aprender a lidar, com categorias bíblicas. Então, baseado em Romanos 14 e também no capítulo 15, queria destacar alguns princípios. Princípios de liberdade cristã. Estão no livro Foco do Novo Testamento. E tem outros princípios, mas eu gostaria de destacar 3 deles. A aceitação, aceitar pessoas com opiniões diferentes, sem as desprezar ou julgar, sobre este assunto do sábado, do dia do Senhor. Se está a fazer para o Senhor, a Bíblia dá liberdade para que as pessoas chamem ao domingo, sábado cristão, chamem dia do Senhor, ou que digam, é o primeiro dia da semana. É domingo. Simplesmente. É domingo. É o primeiro dia da semana. Outro princípio é o da honestidade, possuir uma opinião pessoal definida e viver por ela. Porque a oscilação revela a falta de interesse pelo caráter e vontade de Deus. Quando alguém não quer estudar, quando alguém não quer meditar, não quer pesquisar, mostra desprezo pelas coisas de Deus. Quando alguém não quer ter uma opinião bem definida na sua mente, está a dizer, isso dá muito trabalho, isso tem que ler, tenho que estudar. Não, isso fica para os outros. Eu não quero. Esse não é um princípio de liberdade, isso não é algo próprio de alguém que é discípulo de Jesus, que é filho de Deus. Cada um tem que ter uma opinião pessoal bem definida, convicções próprias. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. É claro que nós temos mestres, temos pastores, nós temos pessoas com dom do ensino, mas nós não nos vamos defender diante de Deus dizendo, olha, Ele ensinou-me assim, foi assim que eu aprendi, por isso eu fui assim, sempre fiz assim, mas a culpa é dele. Isso não cola com Deus. Isso não dá certo. Deus diz que cada um de nós terá que dar contas de si mesmo. Cada um de nós tem o mesmo espírito. Cada um de nós pode aprender a ler, cada um de nós pode aprender a ouvir, a fazer perguntas, a ver se as coisas são de facto assim. Cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente.
sobre o sábado, sobre o ano sabático, sobre contribuições, sobre santificação. E o paradoxo, embora o cristão seja liberto pela graça, ele é constrangido pelo amor. E isto é aquilo de servirmos uns aos outros. De sabermos que há sensibilidades diferentes no nosso meio. Há pessoas que não vão concordar connosco. E nem têm que concordar. E há assuntos que realmente nós vamos ter que dar essa liberdade. Para as pessoas terem um entendimento diferente. E este é um desses assuntos. O sábado, o dia do Senhor. Nem todos os assuntos entram neste princípio do paradoxo. Há coisas que são muito claras nas Escrituras. Não há essa liberdade de, como nós lemos em Romanos 14, um diz que um dia é especial, o outro considera iguais todos os dias. Nós não vemos essa liberdade em todos os assuntos. Um quer casar com um crente, outro quer casar com um incrédulo, a Bíblia dá liberdade. Não tem essa liberdade. Um acha que se pode embriagar, o outro acha que não se pode embriagar. Não há essa liberdade. Há um que diz que pode ter 2 ou 3 mulheres, o outro só quer ter uma. Não. A Bíblia não dá essa liberdade. Há assuntos que não dá liberdade, não. A Bíblia é clara. Mas neste assunto, no sábado, nós estamos a ler no Novo Testamento. Este não é o assunto essencial. Há coisas maiores. E nós temos liberdade, sim. Para chamar ao domingo o dia do Senhor, um dia santo, e santificá-lo, ou torná-lo um dia comum, igual aos outros. Porque somos do Senhor. E somos do Senhor todos os dias. Não só ao domingo somos do Senhor. Mas o principal conceito do sábado é este em Hebreus 3, versículo 18. Quando o autor aos Hebreus traz este conceito do descanso e começa a falar aqui sobre entrar no descanso. Pois no capítulo 4 diz, nós que cremos entramos no descanso. Versículo 4 diz, em certo lugar, e aqui cita Gênesis capítulo 2, versículo 2, assim disse o Senhor no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Pois mais à frente, no versículo 8, se Josué lhes houvesse dado descanso, e se estivesse a referir-se com a terra prometida, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Isto depois de Jesus. Então o povo de Deus ainda está à espera de um descanso. Mesmo Jesus já tendo vindo, tendo sido crucificado e ressuscitado, o povo de Deus ainda espera por um repouso. Versículo 10, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E de novo, isto tem a ver com o nosso coração, a nossa fé. Em quem é que nós confiamos? É nos meus braços, nos nossos braços, para trabalhar e trazer sustento para casa? Isto está na mesa porque fui eu que pus, fui eu que trabalhei e por isso está na mesa para vocês comer. É esse o pensamento dos homens desta igreja? Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Achar-se autossuficiente e não querer descansar no Senhor. Não querer agradecer ao Senhor porque tem saúde para trabalhar e tem sustento para dar à sua família. E nas palavras de Jesus, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o homem é superior ao sábado. E Jesus é superior ao homem comum. O Filho do Homem, um título messiânico, é o Senhor do sábado. Ele é Senhor também do sábado. É Jesus que manda no sábado. É Ele que dá descanso a quem confia nele. É Ele que dá esse verdadeiro descanso. E é Ele que vê quem descansa nele. É Ele que recompensa quem confia nele. Quem crê e quem obedece. Porque quem crê, obedece. Então nós podemos concluir desta forma que a liberdade que agora temos, por meio da fé em Jesus Cristo, permite-nos descansar ou adorar o Senhor em qualquer dia que nós desejemos, desde que não estejamos a julgar os nossos irmãos nesta matéria, ou a usar a observância de um determinado dia como um meio para ganhar a justiça,
ou para assegurar a salvação, como alguns que se dizem cristãos fazem. Por meio da observância do sábado, do sétimo dia, estão a conquistar a salvação. Isso é heresia, isso é um evangelho falso e nós não acreditamos assim. Nós repudiamos esse ensino. Com certeza, a observância do sábado ou do Shabat, como alguns crentes fazem inspirados no modelo judeu, pode ser uma honra para Deus e pode ser muito benéfica para os seus filhos, mas nós não a vemos como uma exigência para aqueles que estão em Cristo. Fazer como os judeus fizeram e fazem. Para nós, este, sobre o qual cantamos ser um dia festivo, um dia de festa, um dia especial para nós, este é especial porque é o dia que nós aprendemos a separar, aprendemos com a igreja, aprendemos com uma tradição dos apóstolos, dos primeiros crentes, das primeiras comunidades locais. Nós aprendemos com a história a separar para honrar o nosso Deus com as nossas reuniões e com as nossas contribuições de serviço, financeiras. Então nós aprendemos. Nós consideramos este dia um dia especial porque aprendemos a fazê-lo assim, com a igreja. E por isso nós dizemos na nossa aliança: não abandonaremos as reuniões da nossa Assembleia. Baseado em Atos 2, 42, que perseveravam na doutrina, é aqui que nós perseveramos, na comunhão, é nesta reunião. E por isso nós dizemos: não abandonaremos esta reunião, porque é aqui que nós temos comunhão, é aqui que partimos o pão com a igreja, é aqui que nós fazemos orações com a igreja, é aqui que nós perseveramos na doutrina dos apóstolos com a igreja. Esta reunião não é opcional, é uma reunião da igreja. E nós aprendemos com a igreja a fazer esta afirmação, esta aliança. Mas há um princípio, um outro princípio. Hebreus 10, 24 diz: consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Estar aqui é uma forma de considerar os irmãos. É uma forma de mostrar que os irmãos são importantes. Os outros são importantes. É de nos considerarmos uns aos outros. É uma forma de sermos estimulados e de estimularmos os outros a servir a Deus, a amar a Deus, a crer em Deus e por isso a obedecer a Deus. Tanto mais que sabemos que o dia se aproxima, é porque o dia da prestação de contas vai chegar. Nós vamos ter que prestar contas, sim, a Deus do que fazemos, com os sábados, com os domingos e com os restantes dias da semana. E nós precisamos destas admoestações, nós precisamos ser lembrados, nós precisamos que nos lembrem, que nos ensinem, nos instruam. Por isso, este é um dia alegre, é um dia feliz. É um dia que nós temos um encontro marcado, não apenas conosco, uns com os outros, mas de uma forma especial. Temos um encontro marcado com Deus. É sobre isso que nós vamos cantar para terminar. Que o Senhor ilumine os nossos corações, que nos guie, que aplique a sua palavra às nossas vidas.
paz gozarei, eu marquei o encontro com Deus. Quando a ti eu orar, tua face buscar, vem minha alma do céu inundar. Teus tesouros me abrir, tua glória fluir, neste santo e bendito lugar. A nossa convicção é que existem outros lugares benditos e santos em Portugal e em outros países para nós procurarmos, ao domingo especialmente. Porque o que nós queremos é que os membros da nossa igreja observem o espírito desta aliança. Estando deslocados noutra cidade, noutro país, procurem uma igreja. Reúnam-se com outros crentes. Orem. Perseverem nas orações. Perseverem no partir do pão, na comunhão, na doutrina, no ensino dos apóstolos. Façamos isto pelo Senhor. É por causa dele. É o nosso relacionamento com ele que importa. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta demonstração ao nosso coração. Obrigado, Pai, por nos dares este lugar bendito, este lugar santo, esta hora bendita e santa. Obrigado, Senhor, por melodias tão belas como esta, por hinos que colocam as nossas bocas palavras de instrução, de louvor, de alegria para nós celebrarmos este dia, o teu dia. Um dia que tu nos deste, um dia que tu fizeste para nós nos alegrarmos em ti, lembrando de Jesus, o nosso Salvador, que revelou o teu amor. E é no nome dele que nós agradecemos. Amém.